isso, né? Só um pedacinho não vai fazer mal. Mas sabe o que que é? O meu marido não me ajuda e ele fica sabotando a minha dieta. Você se identificou com alguma dessas situações dessa live para você? A gente vai falar aqui hoje sobre autossabotagem. Pois é, a gente fica ali tentando fazer dieta, desistindo no meio do caminho, mas você parou alguma vez para prestar atenção no que a sua cabeça, no que a sua mente está falando? Qual que é o grande erro que você está cometendo, tá? Você quer seguir uma dieta, então você pegou a dieta low carb, jejum intermitente, enfim, existe um monte, mediterrâneo, enfim, existe várias dietas aí. E beleza, você definiu que na segunda-feira você vai começar a bendita da dieta, né? Você vai começar a dieta. Só que você não parou para lidar com a sua cabeça. Você simplesmente começou a seguir uma alimentação. Ah, não, vou mudar a alimentação. Segunda-feira eu tô ali eu vou começar a fazer. E aí você começa. E aí a tua cabeça fica ali batendo com você. Ai, mas sabe o que que é? Ah, eu mereço esse chocolate aqui. Nossa, hoje meu dia foi tão estressante. Ou então o marido chegou com aquela sacola de pão e você se deixou levar. Né? E é por isso que você desiste no meio do caminho. Porque a nossa cabeça, ela fica ali trazendo, né, várias desculpas, talvez, né? E aqui eu não tô nem entrando no quesito se é real ou não, mas dentro da tua cabeça é real, né? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu mereço esse chocolate. O dia foi tão estressante, eu preciso comer uma comida diferente, né? Se é pra mim ficar passando fome, não é essa vida que eu quero, então eu prefiro ficar assim, do jeito que eu tô. Então, assim, a tua cabeça, ela tá o tempo inteiro batendo contra você. E aí a gente precisa quebrar isso. Então, eu quero falar aqui com você sobre 5 sabotadores. Só para você ter ideia, dentro da alimentação, a gente tem, em média, mais de 30 tipos de sabotadores diferentes. Só falando em alimentação, tá? Então, assim, eu trouxe aqui alguns principais, tá? Acredito que você vai se identificar. E pode ser, né, que alguns estejam mais salientes e outros menos. Então, assim, a gente vai ter estes sabotadores. Só que a ideia é que a gente consiga silenciar para que ele não fique atrapalhando o estilo de vida que você quer. Né? Então, vamos pensar o seguinte, né? Merecimento. Sabe, o sabotador do merecimento é justamente aquele que eu citei aqui. É você chegar em casa e você pensar, putz, eu mereço comer um chocolate, eu mereço pedir uma pizza, eu mereço... O que você merece, né? E normalmente a gente joga isso para comer alimentos que vão contra o objetivo que você quer chegar, né? Então, assim, colocaria até oriento você a anotar, né, uma nota. Que nota você dá para esse sabotador de 0 a 10? O quanto isso acontece na sua vida, né? Nossa, Fran, é 10. E o tempo inteiro eu tô assim. Ou não, não acontece com tanta frequência. Uma nota 5, uma nota 3. Então, assim, de 0 a 10, o quanto o sabotador do merecimento está presente para você, tá? Esse é um. Segundo sabotador, o sabotador da vontadezona. Vontadezona é aquele sabotador que a gente desconta as nossas emoções na comida. Sabe aquele dia que tu tá irritada, estressada, teu chefe te encheu o dia inteiro, né? Um dia extremamente sobrecarregado. E aí você diz, ai, quer saber? Eu mereço mesmo. Aí a gente já começa a juntar, né? Vários sabotadores. Você acaba descontando. Você pega um pote de sorvete, você joga ali. Ou então você terminou o pote de sorvete, eu lembrei, né? A gente terminou com o namorado, brigou com o marido. Então, assim, a gente acaba descontando as nossas frustrações, as nossas emoções em cima da comida. Então, assim, de 0 a 10, o quanto esse sabotador está presente em você? Quanto? De 0 a 10. E o sabotador do tempo? Sabotador do tempo, confesso que esse é o sabotador que aqui na Nutri, ele é meio alto,
Mas é aquele sabotador que você pensa assim: nossa, eu não tenho tempo de ir no mercado, eu não tenho tempo de cozinhar, porque eu não tenho tempo de ter uma alimentação saudável. De 0 a 10, o quanto este sabotador está presente na sua vida? Né? De 0 a 10, o quanto este sabotador está presente na sua vida? Tá? Então, vai pensando aí. Você vai fazendo aí essas notinhas, e aí você começa a ver a quantidade de sabotadores que estão presentes dentro de você. E aí você começa a entender o porquê você acaba parando no meio do caminho, o quanto você vai desistindo. Tudo isso é porque a tua cabeça, ela está lutando contra você. Então, você quer emagrecer, você quer ter um estilo de vida saudável, mas a sua cabeça, ela não acompanha o seu desejo, entende? Tá fazendo sentido isso para você? Se tá fazendo sentido, já curte aqui essa live, manda os coraçõezinhos, né? Se você tá assistindo isso aqui depois, tá assistindo a gravação, deixa aqui nos comentários, né? Quais foram os sabotadores aí que são mais... Qual que é o sabotador que é mais gritante aí para você, né? E aí a gente tem um quarto sabotador. Esse é muito comum e eu recebo demais no consultório, que é o sabotador da restrição. É aquela que você restringe tudo que você gosta. Então, você restringe enfim, você restringe o vinho que você gosta de tomar, você restringe o chocolate, você tira os doces da sua alimentação. E aí, você não aguenta. E aí, você faz o quê? Você gera uma compulsão depois. Então, assim, ou você restringe tudo, ou você come tudo. Ou você exagera, entende? Então, você restringe, depois você come em dobro, né? Então, de 0 a 10, o quanto este sabotador está presente aí para você, tá? Coloca aí. Vai anotando, vai fazendo essas notinhas, porque isso vai te dar uma noção muito boa de como lidar com essa autossabotagem, tá? Beleza? E aí, tem o quinto sabotador. Então, eu separei 5 aqui. O quinto sabotador é o sabotador da disponibilidade. É aquele que você pensa assim: eu tenho leite condensado guardado ali na minha despensa. Ou então, o que você gosta de comer? Eu tenho um salgadinho. E é aquela coisa assim, enquanto você não for comer aquele alimento, quando você não esvaziar as coisas que tem na sua despensa, você não sossega. Parece que não pode saber que tem leite condensado em casa. Você não pode saber que tem, sei lá, uma torta na geladeira e que você precisa comer, né? Mesmo não tendo fome, mesmo não tendo apetite. Então, assim, de 0 a 10, o quanto esse sabotador está presente em você. E agora eu quero que você pense, né, em todas essas notas, né? Como que foi a média disso? Elas ficaram ali no 8, no 9, no 10? Então, assim, se essas notas, né, você pode, inclusive, somar essas, a gente citou 5 aqui, e dividir por 5, para você ver a média, né? O quanto a sua mente está te auto-sabotando. Então, assim, se a tua média ficou ali acima de 7, caramba, vai ser muito difícil você conseguir, de fato, pegar um planejamento, uma dieta, uma alimentação e conseguir executar. Porque a tua mente está trabalhando tanto contra você que você vai se auto-sabotar, tá? Então, assim, não adianta, eu vejo assim, eu recebo muito no consultório a questão das dietas que estão em alta, e assim, né, no momento que a tua cabeça tá dessa maneira, tá tão descompensada que, né, que você tá aí com os níveis de sabotadores acima de 7, 8, não importa a dieta, se é low carb, se é cetogênica, se é mediterrânea, se é o diabo 4, não importa, você não vai fazer, você vai desistir. Então, assim, o primeiro passo, né, o passo antes é trabalhar aqui, ó, é trabalhar a tua cabeça, é silenciar o sabotador, tá? É isso que a gente precisa fazer, é lidar com o sabotador do tempo se esse é um problema para você, né? É lidar com a questão de você estar descontando as suas emoções na comida. Então, assim, o que está acontecendo com você que está fazendo você descontar na comida? Então, a gente precisa antes trabalhar toda essa parte. E é por isso que hoje no atendimento eu entendi que só prescrever uma dieta não funciona mais.
não é isso que vai fazer sentido para o meu cliente chegar no resultado que ele precisa. Eu preciso trabalhar o programa de inteligência emocional que vai ensinar ele a lidar com a ansiedade, que vai ensinar ele a saber dizer não nos momentos certos, né? Quando as pessoas estão ali te oferecendo comida, e dizer sim quando for o momento que a pessoa realmente quer dizer sim, e tá tudo bem. Então, assim, o programa de inteligência emocional ele serve para isso, para te ensinar a lidar. Depois que você tem todas as técnicas, que você aprendeu a ter autocontrole, beleza, aí se você consegue seguir um planejamento, uma dieta, e aí sim o teu resultado começa a fluir, né? Mas o mais impressionante é que no momento que a gente está ali trabalhando o programa de inteligência emocional, né? O programa de inteligência emocional, na verdade, ele vai caminhando em conjunto com o plano alimentar. Só que no momento que a pessoa vai fazendo as missões, vai desenvolvendo o programa, é impressionante a capacidade que a pessoa desenvolve de ter muito mais habilidade, de disciplina mesmo, de ter foco, né? Uma coisa que vocês falam muito. Então, assim, tá, Fran, mas como que eu resolvo, ou como que eu faço para silenciar esses sabotadores, tá? Silenciar os sabotadores é algo que é muito pessoal, é muito interno, não existe uma regra. Só para você ter ideia, teve uma paciente minha que ela saiu com a missão, mas parece até engraçado, mas ela saiu com a missão de limpar a casa. Sabe por quê? Porque ela gostava de fazer isso. Era o momento dela, ela curtia fazer aquilo, e aquilo, de certa maneira, ajudava ela a lidar com a vontade zona, ajudava ela a lidar com a questão de descontar né, as emoções ali na comida. Então, isso funcionou para ela. Por exemplo, que é mais fácil de lidar, o da disponibilidade. Tem dois fatores. Você não compra, simples assim, você toma a decisão uma única vez. Então, ao invés de você ter que todo dia decidir não comer o leite condensado, você decide no mercado que você não vai comprar e não me ponto. Ai, Nutri, mas é que eu tenho família, tenho filho, eles, né, criança que tem que comer doce, não é isso? Eu discordo totalmente com isso, mas é isso que a gente escuta. Beleza, você quer ter doce pro teu filho? Ok, coloca no fundo da prateleira, um lugar que você não enxergue. E de preferência, combina com alguém que essa outra pessoa compre e você nem fique sabendo que tem em casa, tá? Então, é desse jeitinho que a gente vai lidando com os sabotadores, tá? Então, a gente precisa, de fato, ir silenciando eles. Então, a gente precisa silenciar os sabotadores, né? Porque se você ficar com esses sabotadores o tempo inteiro surgindo dentro da tua cabeça, não há prescrição, dieta, plano alimentar que você consiga executar, tá? Então, primeiro, a gente precisa lidar com a nossa cabeça, né? Para aí a gente conseguir, de fato, seguir uma dieta, seguir uma prescrição, tá? E aqui eu não tô entrando nem no quesito do tipo de dieta, ser restritiva, se não é, né? Mas a gente precisa lidar. Então, a gente falou aqui sobre 5 sabotadores e aí a gente precisa controlá-los, né? Falamos aqui do sabotador do merecimento, da vontade zona, do tempo, da restrição, da disponibilidade. Então, tudo isso a gente precisa ir trabalhando, e aí cada indivíduo vai ter uma forma de lidar com esse sabotador, tá? Beleza? Tá fazendo sentido isso aqui para você? Se tá fazendo sentido, lembra de curtir esta live se você tá assistindo depois, de mandar os coraçõezinhos aqui, que é desse jeitinho que eu consigo entender o que vocês estão sentindo aí do outro lado, tá certo? Então, olha só. Qual que é a grande questão, né? Eu tô batendo aqui desde o início da live que não basta uma dieta, né? Porque assim, se dieta funcionasse, a gente abriria aqui no Google, a gente digitaria lá dieta e você teria diversas dietas, né? Obviamente, teriam aí dietas loucas, mas enfim, você teria uma dieta para seguir. Por que você não consegue seguir? É por isso, porque a gente trabalhou aí ao longo desse desafio algumas etapas. E aí, o que está acontecendo hoje com você? Você simplesmente começa
seguir uma dieta sem ter noção do que vai acontecer com você, sem se preparar para aquilo. Então, a gente passou por algumas etapas ao longo desse desafio, né? Então, a gente entendeu que a gente precisa ter consciência do nosso caminho. Então, qual é o nosso objetivo? O que precisa acontecer? Quais são as dificuldades que vão surgir no processo? Porque se eu não sei o que vai acontecer, né? Se eu não planejo, não me organizo, é muito fácil que eu desista, né? É muito fácil que eu me perca, né, ali no meio do caminho. Então, a gente precisa estar preparado para isso. Segunda coisa, a gente precisa lidar com a questão da fome à noite, que foi uma coisa que a gente falou. O que acontece hoje? Por que você não consegue seguir o planejamento? Por que você não consegue seguir a dieta? Porque simplesmente, né, a gente está falando de consciência, você não se preparou para os problemas que iriam surgir. 2, você fica passando fome à noite, né? Você não tem um sistema de organização que facilita a sua vida. Ou seja, a sua vida ela vira uma bola de neve e aí ter uma alimentação saudável ela se torna insustentável. Aí não faz sentido, né? E aí você fica louca porque você tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da alimentação, tem que cozinhar e aí isso não faz sentido. Né? E aí você entra num nível de sobrecarga que você, pô, isso aqui não é para mim. Não consigo fazer isso, né? Você entra numa dieta acreditando que você precisa tirar a vida social. E aí, no primeiro momento que você tem lá o happy hour com os amigos, o churrasco com a família, o café da tarde, né, de padaria lá com a amiga, você entende que você desistiu, que aquilo foi uma escapada. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que, né, pelo que a gente trabalhou aqui, que não. Que, na verdade, a vida social, ela faz parte de todo um contexto de estilo de vida, né? É um estilo de vida saudável. Você entende que você tem que cortar os doces da sua vida. Você entende que você desiste no meio do caminho, né? Então, assim, é por isso que você não consegue seguir dieta, porque você simplesmente começa a dieta, você tá, vou começar na segunda-feira. E aí chega a segunda-feira, você está completamente despreparado, né? Você está despreparada para seguir aquilo, porque você não se planejou, por todas essas coisas que eu citei aqui, por tudo que a gente desenvolveu ao longo do desafio, né? Então, assim, é insano você querer acreditar que você vai conseguir seguir uma dieta se você não tá lidando com a tua cabeça, se você tá passando fome, se você... Ninguém gosta de passar desconforto. O processo de emagrecimento, o processo de você buscar um estilo de vida saudável, ele tem que ser leve, ele tem que ser prazeroso. Se ele não for dessa maneira, você não aguenta, você não vai em frente. Não tô dizendo que ele vai ser gostosinho, que ele vai ser fácil, mas ele pode ser muito mais simples do que você tem enfrentado tentando fazer dieta com contagem de caloria, contando caloria ali e se privando de comer as coisas que você gosta, tá certo? Tá fazendo sentido isso para você? Então, olha só, a gente precisa trabalhar tudo isso. E é dessa maneira que eu gosto de trabalhar. Então, a gente tem que organizar tudo que está acontecendo na sua vida e elencar. Então, assim, a gente precisa desenvolver, né? Que é o que acontece. Eu trabalho hoje com 3 fases, né? Porque, assim, eu sei que se eu te entregar uma dieta, não vai resolver o teu problema. E é por isso que eu de verdade, eu não me preocupo se você está aí caçando uma dieta na internet, porque eu sei que por mais que você consiga ter um certo emagrecimento, você jamais vai conseguir manter esse resultado. Porque você precisa lidar com tudo isso que eu te falei. Você precisa aprender a ter uma vida social. Você precisa aprender a driblar, fazer uma modulação hormonal, entender os seus hormônios para que você não sinta fome à noite, para que você não tenha vontade de doce, que você não fique descontrolada. Então, assim, eu trabalho de uma maneira que o teu corpo, ele vai entrar numa certa harmonia. E aí, todos aqueles desesperos, falta de energia, indisposição, dificuldade de dormir, fome à noite, vontade de doce, tudo isso vai sendo controlado. E aí, sabe qual é uma das coisas que eu mais escuto? Mais escuto no consultório? Não, sabe que aquele desespero que eu tinha passou?
Nossa, não sinto mais fome à noite, parece loucura. Então, assim, é esse tipo de feedback que eu tenho em um consultório. Por quê? Porque eu trabalho um processo, né, de mudança em 3 fases. A primeira fase é para justamente desbloquear o teu emagrecimento, né? Então, como que a gente desbloqueia o teu emagrecimento? Preparando o teu corpo, desinflamando, né? Excluindo as coisas que realmente estão fazendo mal e organizando você. É que você consiga ter uma organização que vai fazer sentido para você. Então, assim, não é pegar o que a Nutri-Fran tá fazendo. Ah, a Fran faz marmita, então vai ter que fazer marmita. Não. Talvez a tua rotina seja comer em restaurante, tá tudo bem. A gente vai adaptar isso para você. Então, esse é o primeiro passo. É organizar o teu corpo para que ele comece a responder, né? E que você, de fato, consiga desenvolver uma rotina que você vai conseguir seguir. Que ela seja leve, que ela seja fluida, né? Que não te enlouqueça. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é onde a gente vai ativar o teu foco, né? Então, sabe aquela coisa que você fica, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco. É onde a gente vai trabalhar com os seus sabotadores, a gente vai lidar com a autossabotagem. Então, é aqui onde a gente vai trabalhar todas essas questões mais envolvidas com a sua cabeça, com a sua mentalidade, tá? E a terceira fase é a fase onde a gente vai ativar o metabolismo. Então, assim, eu escuto muito, não, sabe o que é? Meu metabolismo, ele é lento. E não sei se você já me ouviu falando, mas assim, metabolismo lento não é destino, tá? Então, assim, a gente usa de estratégias nutricionais para lidar com o teu metabolismo, né? Então, assim, o teu metabolismo ele pode estar lento por N coisas que você fez ao longo da sua vida. Então, assim, se você tá tendo uma alimentação cheia de gordura, de açúcar, toda desregulada, com um monte de industrializados, é sério que você quer que o teu metabolismo te ajude? Ele não vai te ajudar mesmo. Você não tá dando suporte nutricional para ele. Então, assim, na última fase, a gente vai justamente, né, turbinar esse metabolismo para que você tenha uma resposta muito mais efetiva, né? Então, a gente basicamente alinha o teu corpo com aquilo que você quer. Certo? Certo, minha gente? Então, encerramos aqui a nossa live no dia de hoje. Encerramos o desafio. Quero aqui deixar a minha gratidão. Foi muito gostoso, né? Vocês sabem o quanto eu gosto de vir aqui. Aqui nas lives, né? Eu adoro essa interação, né? De vir aqui conversar com vocês, de vocês falar. Eu sei que tem muita gente que às vezes não consegue estar aqui ao vivo, mas assiste depois, me manda os feedbacks, então realmente eu fico muito feliz em receber o retorno, a energia de vocês. Certo? Então, é isso. Encerramos aqui a nossa live, o nosso desafio e até a próxima. Tchau, tchau!